Oi, gente. Tudo bem com vocês? Ah, obrigada. Tô limpando meu óculos aqui. Tudo bem, gente? Boa noite, Érica querida. Tudo bem? Olá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo bem? Fala pra mim se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo direitinho. Gente, vou espetar o dedinho aqui que eu tô fazendo uns testes, tá? Um produto aqui. Benção, mãe! Benção, mamãe! Benção! Ai, que bom, Érica. Obrigada, querida. Ah! Oi, Ana Paula! Tudo bem? Tô fazendo um teste aqui. Vamos ver, hein, gente. Até agora tá bom. Tô só esperando a doutora. A doutora falou pra mim que ela atrasaria um pouquinho, ela tava no trânsito. Eu até falei com ela, vamos fazer a live no meio do trânsito, que tá ótimo. Faz de qualquer jeito, vai funcionando. Vou só aguardando. E se vocês tiverem já alguma dúvida, quiserem ir colocando aí, pra eu poder anotar. Vocês sabem o que é diástase, gente? Vocês fazem ideia do que é isso? Então, hoje vocês vão saber tudo. Tudo de diástase, o que é, o que não é. Aquela barriguinha, sabe aquela barriguinha que às vezes já emagreceu, mas ainda persiste? Amém, mãe, obrigada. Sabe aquela, então, vocês vão saber que ela tem jeito. Ela pode ter jeito, né? Não vou afirmar nada assim, muito assim, né? Mas... Ai, daqui a pouco ela tá aqui. Ah, Beatriz, obrigada, querida. Obrigada. Ó, vou contar uma coisa pra você, tá? Tem um filtro aqui também. Tem maquiagem, né? Mas eu gosto de elogio. Muito obrigada, eu aceito de boa. Obrigada. Eu amanhã vou cortar mais o cabelo, gente. Vou cortar mais, vou tirar mais ainda aqui da nuca. Eu gostei tanto desse cortinho assim, sabe? Vou cortar mais. Eu parei lá no Gu, falei, Gu, vamos tirar mais. Já que eu tirei, né? Já que eu usei assim, né? Tinha muito tempo que eu não tinha o cabelo mais curtinho. Eu gostei tanto. E vocês estão com coragem nessa pandemia de fazer coisa diferente, assim? Que eu tô. É bom a gente inventar as modas, né, não? Gente, vai me colocando dúvidas aí do que vocês estão esperando dessa live. Dúvidas. Ou outras mesmo, porque daqui a pouco vai ter... Quinta-feira tem live com Jojo, né? A gente também pode ir já colocando alguma coisa aqui, se vocês quiserem. A gente já tem um tema mais ou menos, mas se vocês tiverem coisas assim, eu acho que poderia ser interessante. A doutora tá falando aqui que em 13 minutinhos ela entra. Obrigada, Eudes. Obrigada, Eudes. Eu também curto muito meu cabelo. Demais. Deixa eu só avisar a doutora aqui. Olá, Jussara. Oi, Adriana. Tudo bem? Oi, Sandra. Ah, vamos esperar a doutora. Ela já deve estar chegando. Conta pra mim, gente, o que vocês estão esperando dessa live? Vocês sabem que eu tenho pacientes, a gente tem pacientes em comum, eu e a Lud, e me impressiona muito, assim, o resultado, viu?
demais resultado com ela. Vocês vão entender por quê. Ela vai explicar pra gente tudo sobre isso, né? E eu achei bem legal de trazer, porque muitas vezes as pessoas chegam com uma expectativa na dieta de que vai resolver tudo, né? Vai resolver tudo, as pessoas têm muita expectativa da tal da gordura localizada, né? Falar já emagreci tudo, mas persiste isso, persiste aquilo. Então, a gente não perde gordura localizada, né? Infelizmente, a gente... Imagina que bom fosse se a gente pudesse escolher, né? Nossa, ia ser maravilhoso. Olha, eu quero perder gordura aqui. Ia ser maravilhoso, mas não tem jeito, né? E muitas vezes não é questão de gordura, às vezes é questão postural, a barriguinha, né? E às vezes é questão de diástase também. E eu tô assim, bem curiosa pra saber o que a Lud vai trazer pra gente. Só esperar. Deixa eu ver se ela... Deixa eu ver se ela já... Pera aí, gente. Não, ela ainda não entrou. Puxa vida, será que ela não tá conseguindo? Será? Ah, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como é que põe o título na live? Vocês sabem, gente? Porque eu já tentei. Outro dia tava a Dani tentando me ensinar isso e eu não faço nem ideia de como que é. Vocês imaginam? Vocês sabem como é que é? Alguém me ensina? Vocês que me ensinaram a fixar comentário aqui. Olha, gente, frutas aqui. Frutas, trufas. Ô, querida, tudo bem? Nossa, quanto tempo. Quanto tempo. Quanto tempo. Ah, a Lud chegou. Vamos lá. Já adicionei. Vamos ver se ela consegue. Certo. Olá! Oi, tudo bem? Finalmente, desculpa mais uma vez o atraso, mas agora eu tô aqui. Esse trânsito a gente sempre sabe que é uma coisa impossível da gente prever. Mas que bom que você está aqui. Cheguei, graças a Deus. E aí, querida, tudo bem? Bom, contigo, ai que honra receber essa mulher diva maravilhosa, Olha quem tá querida. falando. Gente, vocês pensam bem, ter um apelido desse doutora Cinturinha não é para qualquer um, Você não sabe que é para quem colocou qualquer... esse apelido foi o Piacese? Ah, mas o Piacese é demais, né? É, ele que Eu sou inventou esse fã. apelido. É. Eu sou fã. Quem não sabe, gente, o Piacese é meu personagem. É seu personagem também, né, Lu? É meu também. É o nosso personal, então, ele é uma pessoa muito boa, muito competente, ele traz exercícios físicos baseados em evidência, musculação baseada em evidência. E, Exatamente, e, né? e o treino dele é maravilhoso. Eu já estava aqui fazendo uma propaganda danada sua, que nós temos pacientes em comum, né? Ah, é? Eu não E sabia, não. sim, sim, Ah, nós temos pacientes em comum. E eu vejo o resultado nelas, entendeu? ai, que Quem legal, isso é muito legal. Eu vejo o resultado, eu vejo o resultado nelas. Eu falei, gente, eu preciso trazer a Luz para contar pra gente, Ah, que bom, porque é uma assim, honra. né? Preciso que você traga isso pra gente, porque eu falei com o pessoal, muitas vezes acontece das pessoas acharem que precisam mais emagrecer, Uhum. quando na verdade é uma questão postural ou da tal da diástase que você precisa explicar pra gente. É, ou Que das duas desgraça é coisas, essa? né? Muitas vezes pode ser as duas coisas juntas. Então vamos lá, queria Sim, agradecer o convite, né? A oportunidade de você abrir aqui sua casa para eu entrar, para eu poder conhecer um pouquinho suas imagina. seguidoras. Você não sabe, nem te contei isso, mas eu te sigo, sabe desde quando? Uma comunidade que tinha de low carb no Facebook, do Dr. Souto. Nossa, então você é das antigas, Lud. É, ó, é uma comunidade que tinha uma fechada lá e eu te segui, eu te achava o máximo. Sempre achei. É raiz, ó. Acho que Apresenta um 2016, por pouquinho, aí. fala um pouquinho de você pra gente, vai. Certo, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde da mulher, né? Tenho especialização em reabilitação de diástase, reabilitação abdominal. Algumas técnicas, na verdade, eu já fiz algumas formações de Tupler, Realign, e fui juntando nesse percurso da minha caminhada o que tinha de melhor. Né? Então eu falei assim, ó, vou pegar, eu falo que eu construí minha caixinha de ferramentas, né? Então peguei um pouquinho de cada técnica, um pouquinho do que eu achei que funcionava, do que os meus pacientes respondiam melhor,
e fui montando esse tratamento, que inclusive está passando por uma nova reformulação agora, que vai ser o método Harmonie, né? Que eu gosto de trabalhar no sentido não de focar em barriga, né? Eu gosto de trabalhar como o corpo como um todo. Então não adianta eu tratar você, a Paty me procurar e eu, não, vamos lá, vamos cuidar só da sua diástase. Então, o que eu vi é isso. Tem vários métodos hoje em dia, até métodos já até antigos, né? Mas os primeiros que apareceram, assim, que trata muito essa questão do foco só na barriga. E aí você deixa de tratar a paciente como um todo. E eu costumo sempre falar, e estou sempre batendo na tecla aqui para as meninas, que a diástase ela é muito mais que um buraco. A gente tem que esquecer esse negócio do buraco e pensar nas consequências, no tudo que está acontecendo no seu corpo. Certo. Muito importante isso. Vamos lá. Conta pra mim, então, assim, porque sabe o que que eu mais acho, gente? Eu acho demais quando ela fala, quando ela abre assim para poder fazer diagnósticos assim, sabe? Na hora ajuda as pessoas a perceber o que que é, o que que não é, o que que tá acontecendo. Ah, eu acho Ah, demais. é legal, a gente faz a live de avaliação. Geralmente eu faço nas segundas-feiras. Aí, tô mandando uns aviãozinhos aqui. Manda aí, pessoal, também. Vamos chamar o pessoal para participar. Isso. Geralmente eu fazia toda segunda, agora está sendo mais esporádico, mas é bem interessante porque é uma forma de eu ir até elas e trazer um pouquinho elas. Então a gente faz essa avaliação, eu chamo elas para participarem ao vivo, é uma live, né, com o pessoal, com as seguidoras. É muito legal, porque aí eu ensino para elas, vejo qual é a queixa, né? É engraçado que às vezes umas falam assim, eu pergunto, e aí, você sente, por exemplo, dor na relação sexual? Elas não, aí depois elas vêm no privado, Lud, eu sinto. Porque a gente vê. Ah, Porque assim, às vezes tem a sogra assistindo, o marido assistindo, as amigas, e não quer se abrir, mas acaba que é uma porta que eu abro para que elas entendam que o corpo dela está pedindo socorro, né? Então é o momento da gente trocar ali, elas tiram muitas dúvidas, é uma live muito gostosa. eu adoro suas lives. Quando eu consigo assistir, eu acho demais. Muito bem-humorada, você é muito bem-humorada. Você acolhe as pessoas, né, Ah, Lud? Assim, obrigada. muito gostoso ver sua relação, assim, né? Conta Obrigada. então pra gente. No final de contas, tem gente que virou pra mim assim: que é isso? É diástase? Que negócio é esse que eu nunca ouvi nem falar? É verdade. Vamos lá começar a explicar o que é, né? Porque eu costumo falar, Paty, que diástase virou novo glúten, né? Que é aquele Ah, negócio que tá na moda, mas ninguém quer ter, né? Ninguém quer. Porque lembra a época que tudo era o glúten, vamos tirar o glúten, vamos tirar agora, tudo é diástase, né? Todo dia me manda assim, eu tenho uma barriguinha, será que é diástase? Eu tenho isso, será que é diástase? Eu não consigo emagrecer porque eu tenho diástase. Então a diástase ela virou a grande vilã, né? Então vamos lá, para vocês entenderem o que é diástase. Diástase, gente, primeira coisa, todo mundo tem, tá? É uma coisa que todo mundo tem, que é uma separação do músculo reto abdominal. Deixa eu ver se eu gosto de mostrar imagens. Ah, tá aqui. A gente tem os dois tanquinhos lá, né? Os dois retos abdominais. Eu gosto muito de mostrar a imagem que as meninas entendem. Então a gente tem aqui, ó, os tanquinhos, né? E aqui no meio a gente tem esse tecido, né? Que é um tecido uhum. conectivo que une os dois músculos, que está ali segurando essas extremidades. O que acontece? Esses músculos eles não são grudados, eles têm essa separação por diversos motivos. Um deles é facilitar o crescimento do bebê. Né? Então, quando a mulher engravida, que a barriga começa a crescer, ali por volta do sexto mês de gestação, começa a aparecer aquela linhazinha preta na barriga, né? Que a gente conhece como linha alba. Então, o que Uhum. acontece? É como se esse tecido fosse abrindo, como se ele fosse se esticando mesmo. E aí a linha alba aparece, o tecido conectivo, o tecido conjuntivo está ali embaixo, né? E aí, o que acontece? Ele separou. Aí o bebê, puf, saiu, os músculos estão lá flácidos, a gente tem ali um tempo para ele voltar. Só que em 70% dos casos acontece de não voltar. É um número muito alto. Né? E por muito tempo ninguém se falou disso e tudo. Era normal a mulher que tinha bebê ter um umbigo estufado, era normal a mulher que tinha bebê ter um tecido flácido ali, era normal você ter hérnia. Tudo isso era normal. Não é normal, tá, gente? É comum que aconteça. Eu gosto muito de falar da diferença do comum e do normal. Então, é comum que aconteçam hérnias, é comum que aconteça flacidez, é comum que não feche, mas não é normal. Nosso corpo ele tem que ter resposta.
Então, só para vocês terem ideia, o reto abdominal, que são os músculos do tanquinho, ele tende a esticar ali mais ou menos 150% da capacidade dele. Então, você imagina o Nossa, tanto, bastante coisa, né? é muita coisa. Mas é um tecido, é um músculo extremamente elástico, então ele é preparado para isso. Porém, o que acontece? A gente sabe que tem muita gente sedentária que não trabalha essa musculatura. Paty, eu falo, viu? Qualquer coisa você vai me interrompendo aí. Não, tá achando ótimo. É que eu tô imaginando que você fica pensando, você falou sedentário, a gente vive muito mais sentado hoje, não anda mais, não tem mulher mais esfregando roupa agachada, né, para poder trabalhar a Não, musculatura pélvica. Não existe isso mais, né? Não não tem existe, não. né? Hoje em dia é a mulher sentadinha no computador, né? E aí é uma musculatura que já vem com uma certa incompetência, né? Que não tem uma força muscular tão grande. Aí aquele bebê começa a pesar, a barriga vai caindo. Então, assim, quanto mais se tiver uma musculatura que já é uma musculatura que não tem muito. As fibras não estão tão fortes, né? Começa a pesar mais, essa barriga vai cair mais, esse músculo vai esticar. Então, a capacidade de estiramento vai depender também do nível de força muscular que você tem. Ou seja, preparar para ficar grávida, preparar para ter essas coisas pode ser, né? A gente, então, não é só para tratar o depois, né? A prevenção Exatamente. é muito mais importante, então, também, né? Eu falo que quando você pensa em engravidar, você fala, não, agora eu vou engravidar. Aí você vai no médico, você vê se está tudo bem, você vai na nutricionista, começa a fazer a alimentação saudável, você vai enfim, você vai ver já o enxoval, você faz tudo, menos o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, ele só vai ser lembrado. E ainda tem, esses dias eu estava fazendo uma live com a menina, com a Elaine, a gente estava falando sobre isso. Aí a pessoa gasta um dinheiro no enxoval do quarto, faz aquele quarto lindo que é para inglês ver, né? Que o bebê nunca vai dormir lá, vai dormir lá na cama. Aí gastou todo o orçamento que tinha, vai ficar pagando até o menino fazer 10 anos. Aí depois fala assim: ah, não, mas é caro fazer um tratamento de diástase, é caro fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a colocar o corpo da gente. Eu falo muito isso, que a gente tem que começar a exaltar nosso corpo. Nosso corpo é templo, a gente tem que cuidar dele. E é antes, Verdade. durante e depois. Então, a gente tem que ser prioridade, né? Então, assim, poxa, eu vou trabalhar, eu tô pensando em engravidar, cara, eu sei que se a minha barriga não ficar legal, isso vai me incomodar muito. Então, qual profissional que vai cuidar disso? Lógico, uma boa nutrição, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, né, Paty, uma boa nutrição, né, até para nutrir bem esse bebê, nutrir bem essa mãe, evitar engordar. Mas às vezes as pessoas começam a fazer até coisas muito mirabolantes, começam a ficar desnutrida, músculo desnutrido piora, né? A mulher que tem uma musculatura que é desnutrida, até outro dia já tive duas pacientes que tinham uma desnutrição tão grande, fazendo dietas depois para emagrecer, não tem resultado. O músculo Ah, não não adianta. responde. Não responde. Exatamente. Então a gente precisa dar um passo para trás. Eu converso com elas. Vamos lá, vamos dar um passo para trás. Eu preciso que vocês procurem uma boa nutricionista, façam alimentação, beber bastante água, tem que beber água. O tecido conjuntivo, que é esse tecidozinho que eu falei para vocês, ele é composto de água, colágeno, então a gente precisa, né, proteína, trabalhar tudo isso. Enfim, a diástase é esse monstro que as pessoas estão pintando e que não é, tem solução. O tratamento é super fácil, tranquilo. Eu até fiz um vídeo essa semana quando eu falo que. Não, e os resultados que eu fico impressionada, assim, de uma gente com pódio. Parece aquelas pílulas mágicas, né? Não, todo dia tem uma coisa falando, mas você voltou ao Photoshop? Ah, mas você pediu para a pessoa contrair o abdômen? Ah, mas você pediu. Eu falo, não, gente, é tudo natural. Assim, não faz sentido mostrar uma coisa que não é verdade. Né? E assim, mais do que eu mostro, é o que eu vejo, assim, a emoção delas, né? Porque aquele negócio como tipo minha última tentativa, tá tudo perdido. Tem uma que a gente começou semana passada, semana retrasada, né? Aí ela me mandou mensagem, comecei na sexta-feira, na quarta-feira ela me mandou mensagem, Lud, ou eu tô ficando louca, ou minha barriga, minhas calças já tá folgada, não tem nenhuma semana. Eu falei, não, tá ficando louca não, vamos ver. Então, assim, ela saiu do meu consultório ligando pro médico, ela tava com cirurgia abdominoplastia marcada. Meu Deus. Sabe? Então você vê assim, você mexer na autoestima da pessoa, você vê que além de você tratar o físico, você mostra para ela que ela pode, né? Que tá nas mãos Que delas, que é consegue, possível. né? E É aí tão ela bom isso, não? é bom demais, não, é gostoso. Eu falo, Nossa. lógico, é um trabalho exaustivo, você gasta ali uma demanda, você troca uma energia com a pessoa, mas eu saio de lá
num êxtase tão grande assim, falo, gente, que legal, mais uma que deu certo, né? Graças a Deus, mas o resultado é muito legal mesmo. Da cirurgia. Olha, isso acontece comigo quando a pessoa chega assim, olha, é a última tentativa antes de uma bariátrica, antes de tentar fazer. Nossa, quando tira isso da cabeça da pessoa, porque pode fazer isso, né? Porque Aham. eu acho que a bariátrica ela tem suas indicações, igual eu acho que também a cirurgia ela tem suas indicações, né, Lu? Mas Sim. antes a gente poder tentar de tudo, né? Antes de fazer alguma coisa assim tão drástica, né? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a cirurgia plástica, eu não sou contra, tá? Eu só acho que ela tem que ser feita quando você já esgotou as possibilidades, né? Então, Exatamente. então, assim, tem paciente que chega para mim no consultório e aí tem realmente aquele abdômen bem avental, aquele tanto de pele. Então, eu sou bem sincera, eu falo, olha, tem grande chance de você sim precisar, porque isso aí é um tecido, uma pele que vai precisar. Mas vamos esperar, vamos ver o resultado do tratamento e aí você vai ver o que, que vai ficar disso aí. Porque muitas vezes essa flacidez de pele a gente consegue atenuar bastante, porque quando você dá tônus para o músculo, você consegue Ah, fazer essa troca, a barriga fica mais firme, né? Ela fica. Então, assim, é outra barriga. É porque é aqui outra coisa. eu não consigo mostrar, não tem como reproduzir aqui, né? Quando a gente está em dupla. Porque eu gosto de Não. mostrar os resultados, fica bem legal. Ah, então. Eu acho que eu vou começar a fazer lives no YouTube, e no YouTube tem jeito de fazer isso. A gente Ah, consegue compartilhar a tela, mostrar essas coisas assim, é. fica mais interessante, né? Porque realmente, né, gente? Mas, ó, gente, eu indico, vai lá, porque você tem lá um destaquezinho que você mostra, né, Tem esses, resultados. dos resultados, né? Eu super apoio. E, assim, quando eu vi o resultado das minhas pacientes, eu falei, gente, eu preciso passar com a luz, sabe? Eu tenho que ir lá Não, porque eu quero. e assim, né? E ainda tem isso. Eu falei aqui da parte da gestação, né? Porque muita gente atribui a diástase só à gestação. Então, eu falei que uma das coisas que o bebê, né? Que aquele músculo precisa ser separado por isso. Mas, gente, diástase pode dar em homem, né? Então, Isso que eu queria te perguntar. o homem. Eu não. Só uma coisa, eu não sei se não tá aparecendo nada para mim de comentário. Você bloqueou alguma coisa? Se tiver alguma coisa, você me Não fala aí. bloqueio, não. Ah, Não bloqueei, porque não. sumiram todos os comentários que eu tinha aqui. Então, não Uai, sei. sério? Se aparecer para você, você fala aí se tiver alguma pergunta. Não, eu vi que parou gente, fala um oi aí, fala alguma coisa, porque se Pois parou é, mesmo, tem que ver o que aconteceu aqui. porque tá Eita, travado, né? tá. Uai, não, e eu tô tentando passar pra cima e ele não vai. Pois é, será que a gente tá ao Isso. vivo? Então, não, ao vivo tá aqui, tá até É, aumentando, assim. Não, ó, o povo oi, a Rebeca fez um oi. Obrigada, Rebeca. para mim não tá aparecendo nada, mas ok. Não, tá, vai. Certo. Então, o que que acontece? As outras causas de diástase, né, além da gestação. Então, tudo que aumenta em excesso a pressão intraabdominal. Obesidade. Hum. Uma coisa que é bem curiosa, eu já tive paciente homem que aconteceu por isso. Pacientes extremamente alérgicos. Então, eles começam a fazer. Alérgico. Espirra muito em público, né? O que que faz? Ah, Então, menina, espirra o dia segura. inteiro. E aí tá ali, fazendo aquela distensão abdominal, né? Aumentando Caramba. a obesidade, né? Que mais que a gente tem de fator? A má postura, né? Pesos excessivos. A má postura eu percebo isso assim, às vezes chega paciente assim reclamando. Ah, porque minha barriga, as pessoas não tá, a gente vê que ela não tem um sobrepeso, nada assim, sabe? Uhum, Ah, porque minha barriga, eu olho pra pessoa, fica em pé, né? aham, Aí eu passo a mão assim, do abdômen pra cima, fazendo ele crescer, né? Aí eu falo, aham. cadê a barriga? É Você precisa de um postura. fisioterapeuta, você precisa de RPG, não de mim. Minha parte já foi, né? Mas não é verdade? Às vezes a pessoa tem uma barriguinha assim, só de uma postura, né? Só de Sabe que é estar o maior encurvada. exemplo disso? Eu tinha uma postura Sério? horrorosa, horrorosa. Eu lembro uma vez que eu estava na academia, o professor falou para mim assim, Lude, você é muito bonita, mas sua postura é horrorosa. Eu ficava assim, eu era enrolada, buchinho para frente. E aí, mais ou menos, acho que foi em 2017, mais ou menos, eu falei pro meu marido, falei, olha,
Esse ano, se eu não resolver, olha, eu vou fazer de tudo, mas eu vou fazer a plástica. Eu falei, né? Na época eu não estava trabalhando com essa parte, eu trabalhava em terapia intensiva e tudo. E foi bem na época que eu estava voltando. Aí comecei a estudar, comecei a aplicar nas pacientes, e só que eu só atendia gestante. Aí eu falei, não, eu vou mostrar que esse negócio serve para qualquer pessoa. Aí comecei a fazer em mim. Cara, aí foi quando minha barriga foi, ó, chapou. Eu não tinha diástase, mas eu tinha uma postura muito ruim. E aí, o que é importante da gente entender? O nosso core, né, que eu falo muito da musculatura do core ali, a gente tem assoalho pélvico, a gente tem o músculo aí do transverso do abdômen, né, que é o que abraça a gente, é o nosso grande cinta natural. A gente tem multifídio, a gente tem diafragma, e tudo isso tem que trabalhar em sinergia. Eu falo que é a nossa casinha. Então, a gente tem o telhado da casinha da respiração, então ela tem que funcionar junta. A gente tem o assoalho pélvico, que é o piso mesmo. E a gente tem as paredes, que são os músculos ali do abdômen e das costas. Se você, por exemplo, pensa na casa, se você, na musculatura das costas, você põe muito peso, muito ferro, e na outra você não põe nada, a tendência é que a casa, né, que a estrutura da casa ceda. Tem equilíbrio, né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar justamente buscando essa harmonia, né? Desse equilíbrio, dessa força muscular. Eu até falo muito que mulher que tem um bumbum muito empinado é aquela mulher que tem a barriga muito fraca, né? Porque ela empina o Com bumbum certeza. e joga a barriga para frente. E aí, quando você. Eu falo que o bumbum tem que estar aqui, né? E não aqui. Quando você encaixa o bumbum dela e arruma ela, a barriga seca na hora que você falou aí. Você passou a mão e se alinhou. Só que ela não tem força para segurar. Para manter essa postura, né? Exatamente. Então a gente vem trabalhando a harmonia desse músculo, trabalhando a sinergia dessa musculatura. Né? Por isso que é um tratamento global. Não tem como eu atrapalhar a barriga sem trabalhar a respiração, sem trabalhar as costas, não tem como. O Marcelo falou que a físio da doutora me salvou. Eu acredito. Quem Eu falou? acredito. Marcelo falou que a sua físio salvou. Ah, E a Lu tá perguntando aqui, com exercício de asas melhora a postura? sim. Né? E a primeira coisa que eu falo com elas no início do tratamento, como é que é a postura? Aí já fala, né? Assim, tô deitada, tô toda torta. Eu falo, olha, não tem como a gente tratar a sua diástase, olhar para sua barriga se a gente não cuidar da sua postura. Então, vai botar bilhetinho no computador, vai botar despertador no celular, vai fazer o que for. Eu mostro para elas. O meu computador tá aqui, ó. Meu computador tem escrito lá postura, respirar, ajeita. Eu tenho várias coisas, porque é essencial. Quem fica horas sentado, então, Nossa. não tem. Eu vou dar uma dica para suas pacientes no final. Mas, ó, geralmente é isso aqui que a pessoa tá, né? Ó, Uhum. pescoço para frente. Quando você tá aqui na postura que você faz isso com o pescoço, o que é que vai para frente? A barriga, não vai junto? Ela estufa na hora. E É aí, terrível, né? exatamente. A coitada da barriga paga o pato de tudo. Sofre, gente. Não, e bem as pessoas, sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas não percebem que, assim, a musculatura que você falou do core, musculatura abdominal, gente, tanto que isso influencia na digestão, no funcionamento do intestino, você falou, né, dor em relação ao sexual. Gente, vocês não fazem ideia. Eu já fiz dança do ventre, Ah, tá? legal. Ah. E a minha professora, ela fala, e você acha que, nossa, né, que lindinho, facinho, para fortalecer esse core, gente, para fortalecer esse assoalho pélvico, para poder fazer todas aquelas ondulações, você não faz ideia do tanto que o negócio exige de musculatura, Eu sabe? sou doida para E a aprender, mas acho professora, muito ela fala, difícil. é difícil, Aham. é difícil. Só não é mais difícil que flamenco, mas é difícil, é difícil. Ela falava assim, olha, o seu ventre, ele vai desde debaixo do seu seio até lá no final do bumbum. Uhum. Você acha que é só essa partezinha aqui, barriguinha? Não, 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 não. É tudo isso. Tudo. E realmente, quando a gente fazia todos os exercícios e tal, você sai suando, assim, descabelado, de tanto de segurar, de fazer força. Gente, é muito forte. É muito forte trabalhar com core. Não, e assim, é Larissa tá bem falando, cheguei interessante. agora. Ah. Vai ficar salva sim. Estão perguntando se vai ficar salva. É Vai bem sim. interessante essa questão dela, né, do ventre, porque é exatamente isso. Eu falo para elas, eu falo, gente, é como se você tem esse grande músculo que é o transverso, deixa eu mostrar a imagem aqui, que ele funciona como uma cinta natural, né? Então, assim, precisa, não, tá vendo como é que ele é?
Ele vai lá Olha, da gente, olha o frente, tamanho disso. ele vem lá da frente até atrás, então ele vem te fechando. Então, ele está por baixo ali do músculo do tanquinho, ele é uma terceira camada muscular, porque a gente tem ali o reto, a gente vem com os oblíquos e o transverso está lá embaixo. Só que é ele o responsável por todo o processo de fechamento. Na hora que eu ativo ele, aí eu vou usar assoalho pélvico, eu vou usar diafragma, eu vou usar tudo, ele vem te fechando. Eu até tenho quando eu vou evoluindo os exercícios, eu ensino para elas a técnica do zíper, que é exatamente se fechar mesmo. Fechar. E aí a gente acaba crescendo, né? Nossa, quantas mulheres você não cresce? Não, todas elas devem crescer, né, Lu? Todas. Na Cresce. hora que... E sabe o que é engraçado isso? Eu já contei aqui no Instagram e conto às vezes para elas. Essa questão da minha postura ser muito ruim, eu comecei a reparar, na época, eu botava o retrovisor do carro aqui de manhã. À noite eu tinha que mexer, porque eu tava assim, ó. Ah, Você já diminui, né? Por conta das vértebras, né? sim. Dos discos intervertebrais ali. Mas eu encolhia tanto. Aí eu falei, não, peraí, que eu não vou mais mexer. Então eu falo pra ela, gente, não mexe no retrovisor. Porque é uma forma de você se alongar no carro. Se policiar também, né? De olha, Exatamente. ver se eu tô, né, naquela postura e tudo. Nossa, que legal, boa ideia essa. Olha, não mexa no retrovisor. Não mexa no retrovisor, traz o banco para frente, porque a gente vai se encolhendo, se encolhendo. Enfim, o nosso corpo ele não sabota o tempo inteiro. A gente está sempre na posição errada. A gente está sempre buscando conforto. O que a gente faz quando a gente encontra uma cadeira confortável? A gente relaxa. Quem é que vai Se ficar aqui? esmorece toda. Exatamente. Mas precisa, a gente precisa ficar na postura. Se a gente pensar nos nossos avós, como é que a gente estava? Nossos avós estavam sentados lá fofocando na calçada. Tudo retinho assim, né? Tudo. Mineiro ficava agachado, sabe assim? E quem se conhece hoje que é idoso que consegue agachar do jeito que quer, sabe? Que Pois é, não tem. Eles não é ficavam de cócoras, né? De cócoras. E hoje não um tem isso. absurdo isso? Não, Exatamente. não tem. Isso tudo é fortalecimento da perna, do core, de tudo isso, né, Lu? Exatamente. Eu Você falo muito sabe, isso. a minha família toda, a gente fala que tem cupim na coluna. Cupim? Meu cupim na coluna. Meu pai já operou 2 vezes hernia de disco. Meus Hum, tios todos já fizeram, sabe assim? É geral, entendi. geral, tá? Eu também sempre tive problema. Eu já andei de cadeira de roda por causa de coluna. É mesmo? Olha. É mesmo. É mesmo. Que o negócio era assim, quando travava, era assim, impossível de mexer, levantar braço, qualquer coisa, sabe? Uhum. Então, sempre uma coisa que a gente buscou muito foi essa questão postural, Certo. a vida inteira. Então, eu tenho muito, eu vigio muito isso, porque eu sofro demais com isso, entendeu? Então, Uhum. se eu bobear, eu travo e não saio do lugar, né? Então, Uhum. eu sempre estou muito. As pessoas devem assim, você é alta, né? Aham, baixinha. Mas de tanto ficar assim, né? De tanto tentar manter a postura Aham. certinha, assim, a gente parece que a gente Você fica engana alongada, mesmo. né? Exatamente. Fica alongada, é isso Exatamente. mesmo. E o que que acontece? A gente tem, junto na musculatura do core, a gente tem dois musculozinhos ali que passam do lado da coluna vertebral, né? Que são os paravertebrais, a gente fala muito nos multifídios. Então você imagina, você tem a coluna aqui e você tem os dois músculos segurando. Só que essa musculatura do core, diferentemente da musculatura do abdômen, lá do reto, lembra que eu falei que ele é bem elástico, que ele estica e volta? Uhum. Ele tem uma fibra diferente, são fibras tipo, né, tipo 1, tipo 2, elas são separadas. A fibra de baixo é uma fibra menos elástica. Eu falo que são músculos totalmente preguiçosos. O transverso, o assoalho pélvico. Você tá lá, ele tá lá só sofrendo a pressão. Se ninguém falar nada, ele fica lá de boa, né? E aí o que que acontece? Tá aqui o seu multifídio, qual o papel dele? Estabilizar sua coluna, né? Então são todos músculos estabilizadores. Só que se você vem para cá, ele vem. Se você vem para cá, ele vem. Aí a hora que acontece as escolioses, a sua vértebra desloca, porque ele só estabiliza, ele não faz força, ao contrário. Segura. Aham. Ao Aham. contrário do músculo do abdômen. Se você, quem te segura para você não cair é o músculo do abdômen. A músculo das costas, ele não te segura, ele só dá sustentação, mas ele não vai lá, tipo, se você for cair, ele vai te impedir. Não. Então é um músculo muito mais maleável, que a gente precisa dar função também para essa musculatura.
né? Para que quando você ficar em pé, geralmente minhas pacientes falam, Lude, ficar em pé não, ficar sentada. A primeira semana é muito ruim, muito difícil. Dói a coluna? Dói. Dói por quê? Porque você está botando músculo para trabalhar. Você vai lá, faz o bíceps, 2, 3 dias, você não consegue pentear o cabelo. Aí você quer Vai doer? arrumar. É, vai doer. A gente botou. Isso é bom sinal. Né? Se for dor muscular, isso é um bom sinal. E aí chega um ponto que elas falam para mim assim: nossa, hoje, quando eu saio da posição, é que me dói. E é o que acontece comigo. Quando eu Isso fico que é bom. assim, eu já me sinto o músculo incomodando. Não, não tá legal, porque eu tô o tempo todo dando tensão pro meu músculo. E aí veio a pergunta que todo mundo faz, tá, mas depois que eu tratei a diástase, né, eu fechei, eu preciso, eu tenho que fazer para sempre os exercícios? Tem, Claro. né? Só que são exercícios muito simples, muito fáceis. Você faz em casa, você faz vendo na televisão, você faz deitada, né? Só que você não pode parar de dar função para essa musculatura. Porque é a mesma coisa, se você parar de malhar, de você fazer atividade física, você vai ficar flácido, essa musculatura perde função, né? Então a gente sempre tem que dar estímulo para a musculatura, sempre dar função. Eu falo de musculação assim, Lúcio, né? Para quem pegou. Mas eu fiz uma vez, não teve. A gente escova dente todo dia, não escova. Uhum. Toma banho, é a mesma coisa. Exatamente. Tem que fazer todo dia. E a gente, o tanto que a gente faz ainda é pouco, se a gente for pensar nos nossos ancestrais, né? O tanto que eles saíam. Nossa, A gente faz o mínimo do mínimo, né? O suficiente para. E acho bom o treino do Felipe por isso, que é 40 minutos, tá resolvido, a vida tá ganha. não. O seu é 40, o meu é 20, que ele não é doido de me passar isso de 40, que eu não faço nem a pau. Não, o meu é 20, olha lá, tá? Pra você ver como é que eu sou. E se quiser, tô fazendo. Porque o Pois meu é. negócio tem que ser assim, rápido. E Esse outra trem de ficar coisa, enrolando não vai. eu falo que a musculação, a gente tem que pensar em musculação a longo prazo, né? Ah, mas eu não tô vendo resultado. O resultado você vai ver lá na sua velhice. Quando você for levantar da cadeira e ninguém precisar te puxar. Porque o seu Você pode músculo sentar foi no trabalhado. banheiro, né? Sentar no vaso sem ninguém precisar te puxar, amarrar seu sapato sem ninguém, né? Exatamente, porque né, hoje eu estava vendo, tem um médico, um colega que é lá de Florianópolis, ele estava falando muito claro isso. A avó dele caiu, sofreu uma queda, bateu, fez uma fratura e morreu. Agora, se foi isso numa semana. Aí ele foi falar sobre isso, o tanto que a gente não Que dá triste. importância para o exercício. Você chega ali com 50 e pouco, 60 anos, não preciso mais, posso comer qualquer besteira. E aí não liga para uma alimentação correta. Gente, a gente tem que ir mudando. Quanto mais velho, quanto mais maduro, mais a gente tem que cuidar da saúde, mais a gente tem que dar importância para uma boa alimentação, mais a gente tem que dar importância para um exercício, para uma atividade, para uma Nossa. musculatura, né? Para uma fisioterapia boa, viu, Lúcia? Para uma fisioterapia boa, para uma boa reabilitação. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: ah, mas isso é muito engraçado, reabilitar antes de lesionar, sabe? Então, assim, perdeu o que a gente preza hoje na vida, né? Assim, eu acho que é o que está muito Tem que público. estragar, né? Então, não é, Exatamente. né? A gente tá querendo virar essa chave. A medicina hoje ela é preventiva. Né? Você quer hoje na nutrição, ninguém quer mais esperar chegar a um peso para depois ter que sofrer todo o sacrifício. Você já cuida da saúde, né? A mesma coisa, você não precisa esperar ir lá, parir, né? Engravidar, parir para detonar a musculatura, sendo que você poderia ter prevenido isso antes, aliviado os danos antes, né? Então, hoje, a medicina preventiva, a medicina integrativa, ela é muito mais palpável, né, para a nossa realidade. Muito mais rica também, né, Lúcia? Porque você pensa bem, se você pode atuar dessa forma preventiva, poxa vida, vai ser. Eu tenho paciente que às vezes fala assim: você também já deve ter tido essa experiência. Ah, se eu soubesse disso antes, né? Se eu soubesse que poderia se alimentar assim, se eu soubesse que eu poderia ter me prevenido assim, né, Uhum. antes da gravidez, não é? Então, tem Não, gente que fala isso, tem né? demais. Eu tenho paciente que fala assim, nossa, hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente minha, ela é lá de Minas, acho que é de Minas, ela falou assim, Lude, eu tô botando a cabeça para as minhas amigas que estão querendo engravidar, para elas fazerem logo, para elas não sofrerem o que eu sofri, não precisarem chegarem da forma que eu cheguei. E foi uma paciente que chegou de uma forma muito machucada, assim, ela passou por uma outra profissional que foi extremamente grosseira com ela,
que não acolheu, e ela já vinha, né, com a autoestima no chão, e aí eu falei, não, peraí, vamos lá, peguei pra mão, ensinei. E hoje ela fala assim, nossa, eu quero que todo mundo tenha essa oportunidade, e não precise chegar até onde eu cheguei. Então é isso, a gente tem que começar a pensar no prevenir, né? Sempre melhor que Exatamente. remediar, não tem jeito. Imagina, imagina. Se, né, se a gente chega com essa consciência de que dá para fazer isso, né, de que a gente pode atuar dessa forma preventiva, é infinitamente melhor. É muito, mas muito, mas muito melhor. Uhum. Lud, mas conta um pouco aqui para mim dessa questão assim, né, do sobrepeso e dessa questão abdominal, dessa questão do fortalecimento todo muscular. Como que funciona isso? É mais difícil? Como que você trabalha junto com a Nutri? É mais fácil? Me conta um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre isso para mim. Eu vejo eu vejo assim, uma diversidade do seu atendimento que é uma coisa sensacional. É uma ótima pergunta, porque muita gente acha que tem que esperar emagrecer para fazer o tratamento, tem que esperar, enfim, sempre está esperando para alguma coisa. Eu gosto muito de frisar, o tratamento é para todo mundo, em qualquer fase da vida. Não tem esse negócio, eu tive ou não tive, eu tô magra ou eu tô gorda, não. É para todo mundo. Então, assim, eu tenho paciente obesa, então tem gente que fala assim, mas eu não consigo nem perceber. Eu falo, não, gente, mas isso a gente vai avaliar e tudo. Por quê? A gente vai tratar músculo, né? Independente do tecido adiposo, independente do acúmulo de gordura. E é muito legal fazer o trabalho junto com a nutricionista. Tinha uma. Até tem uma menina aqui em Brasília, agora que ela é esteticista. E ela me procurou, ela falou assim, nossa, Lúdia, eu tô com duas pacientes também, duas pacientes que passaram por você e o resultado muito legal, só que eu quero saber se você autoriza. Eu falei, por que não pode fazer um procedimento estético? Claro que pode. Ela falou, não, porque Não é, tem profissional que fala que não é para ela fazer nada, ela tem que parar a vida. Tem muito profissional que fala para não ai, fazer nem meu atividade Deus. física. Eu falo, gente, eu, enquanto profissional de saúde, se eu falar para uma pessoa que ela não vai fazer atividade física, você pode mandar me internar. Porque é a base de tudo, como é que é, né? É a base do movimento humano, enfim. Então, assim, o trabalho, e aí às vezes a paciente vem com excessozinho de gordura, e aí eu sempre falo no consultório, olha, eu aperto, pego para ela dizer, aqui é gordura, eu não vou trabalhar isso aqui. Porque tem gente que procura o tratamento para diástase e todos os dias chega a mensagem, eu quero diminuir a barriga. Manda foto de barriga eu recebo o dia inteiro, né? É nudes, eu recebo o dia inteiro. Não me barriguinha, Não. Olha que vem uns nudes mesmo, viu? Vem tu. jura? Então, O dia inteiro. Eu falei, gente, o povo manda mensagem o dia inteiro. E aí eu pego na gordura mesmo. Olha, aqui é gordura, isso aqui a gente não vai resolver aqui, tá? Mas aí eu falo, você vai procurar nutricionista, precisa, aí mostra, aqui é flacidez e aqui é músculo. E aí eu faço questão, Paty, que elas sintam a musculatura delas. Que elas ponham a mão onde é diástase, que elas entendam o que está acontecendo na barriga dela. sensacional. Aí às vezes elas chegam assim, nossa, Lud, mas é esquisito, parece que eu tô pegando na tripa. É mole. Eu falo, mas às vezes tá mesmo. Às vezes seu tecido tá tão frágil que você palpa o intestino. Tá vendo como é importante a gente fechar e proteger seu abdômen? Porque aí vem os problemas, né? Os grandes problemas que eu falei. A gente tá falando até agora do buraco, mas aí vem as incontinências urinárias, que geralmente essa mulher perde urina porque o músculo do assoalho pélvico está diretamente ligado a esse músculo grandão no transverso. Os dois vêm ali na inserção ali no pubis e um puxando o outro o tempo todo, né? Aí eu costumo comparar o assoalho pélvico como uma rede de balanço, né? Você pega a rede, você lava ela, estendeu, ela tá bem retinha, né? Aí você vai, deitou, o que ela faz? Vai lá embaixo. Vai cedendo. Vai cedendo. Quando você levanta, ela fica lá. Ela não volta. Lembra que eu falei que a fibra dessa musculatura não é elástica tanto quanto a outra? Então a gente precisa ir lá falar, ei, vamos voltar para o lugar, vamos sustentar tudo aí, o útero, a bexiga, o intestino. Então a gente vem trabalhando essa estrutura. E aí ela vai, né? Às vezes ela chega assim, não percebi. Outro dia ela falou assim, eu falei, olha, como é que é? Você perde urina? Não sei o que. Não, nunca percebi. Aí na outra semana ela falou assim, nossa, eu comecei a perceber que minha calcinha realmente fica molhada. Fica Olha, úmida. Então, para ela, aquilo era tão natural porque ela teve filho. Então, ela é normal ela acontecer aquilo. E a gente tem que mudar, não tem que perder xixi. Né? Você tem que ter verdade. competência. Aí vem a questão de intestino. Muita mulher que nunca às vezes teve intestino Nossa, preso.
Que aí vem também, às vezes, assim, a Nutri já fez tudo, né? Já passou fibra, já bebeu água, já fez aqui, não sei o quê, mas tá lá, amarrada. Aí é legal, porque não existe dado científico, tá? Falando que o tratamento para diástase realmente melhora ou não melhora. Existem suposições, porque você reconfigura a posição do reto, né? Quando você alinha a postura, você desobstrui o reto. Eu até ensino muito elas fazerem cocô de cócoras, né? Botar o banquinho ali, fazer o cocô. Demais, sempre recomendo também. Exatamente, que é livramento, né? Elas falam, teve uma paciente que eu morria de rir. Ela era uma senhora já. Ela falava assim, Lude, meu marido quase deu separação, porque ele andava com um banquinho para onde ele ia. Agora é eu e ele com o banquinho. Eu que vocês falam assim, gente, presta atenção, não precisa ser só banquinho, não. Às vezes o apartamento é pequenininho, né? Põe o pé na Uhum. parede, usa a lixeirinha, enfim. É. Aí teve esse dia que tinha quebrado as duas lixeirinhas, eu vou comprar um banquinho mesmo, porque esse negócio da lixeirinha não tava funcionando, não. Eu Não, tinha eu tenho uma paciente que paciente que põe na parede também. na parede. É. Ela tem gente que fala assim, e aí agora no trabalho, como que eu faço? Eu fico caçando, o banheiro tá mais apertadinho para eu poder pôr o pé na parede, eu vou. Tem que se virar de qualquer jeito, mas não dá para ficar sem, né? Não, Mas tudo diverso, né? tem um apoio agora. Minha mãe comprou na Leroy Merlin, que ele você põe em volta do vaso, assim, já é para botar o pé, encaixa direitinho no vaso. Acho que na Amazon, esses lugares vendem também, é bem interessante. Pina, porque você sabe que o meu marido, ele fez um para mim, de Ah, madeira. Ele fez para é? encaixar no vaso, assim, encaixar. E Ah, mais engraçado não era isso, não. É que eu tinha um que era uma altura, né? Eu aham, fui aumentando, eu sim. fui calçando ele, porque você vai ganhando mais mobilidade, né, Lu? Mais mobilidade Exatamente. nisso. Eu tinha encurtamento ai, como chama? Do calcanhar, do... Tendão de Aquiles? Isso, eu tinha encurtamento dele, entendeu? Ah, Então, eu fui a própria... Olha que interessante, né? Exercitar, fazer cocô assim com o banquinho, foi me aumentando a flexibilidade do aham. tendão de Aquiles. Deixa eu ver. Pois é, não, são inúmeros benefícios, né? E aí, o que que acontece? Quando você começa a tratar e começa a melhorar a sua postura e começa a melhorar a qualidade, o tônus dessa musculatura, o seu reto ele vem respondendo também. Eu tenho paciente que fala assim, olha, Lude, eu faço cada dia, cada 2 dias, porque de repente ela me liga e fala, tô fazendo todo dia. Nunca na minha vida eu fiz todo dia. Então, né? E aí é muito legal, porque assim, você vê que são coisas que às vezes ela nem se atentava, para ela era normal, né? E começa a melhorar. Outra coisa que é um grande problema é a costela aberta, né? Aquele estômago alto, que as mulheres reclamam muito. E o que que acontece? Principalmente mulher que teve filho, na gestação essas costelas elas tendem a abrir para acomodar o bebê. Abrir mais lenda, é. Exatamente. Então a gente vem trabalhando nesse sentido, deixando mais uniforme. As dores lombares, as dores cervicais, dores públicas, a dor na relação sexual é uma coisa muito, muito presente. Né? Aí eu já fiz enquete aqui, ela sempre responde. São duas posições clássicas, mas principalmente posição de 4 apoios, né? Que elas estão ali. O que que acontece? Quando você vai para 4 apoios, sua barriga pendura. E aí, Totalmente pendurado. vem puxando o que para frente? Assoalho pélvico, né? Essa imagem aqui, ó, pensa a pessoa de 4, olha a barriga para baixo, olha o assoalho pélvico É, puxando, caminho bloqueando o todinho. canal vaginal, né? Dificultando aquela passagem, aí você começa a ter problema no casamento, né? Você começa a não se, não, depois que eu tive filho, nem para isso eu sirvo. Então, assim, é É. realmente uma mudança, uma elevação da autoestima, né? Ô, Lud, conta pra mim e a questão das hérnias, né? Da que aparece, sabe? Às vezes Aham. tem a Esse ver também. tem. Eu queria achar um plástico aqui que eu gosto de mostrar no plástico. Deixa eu ver se tem aqui, que dá para ver direitinho. Eu e meus momentos lúdicos, né? Ah, eu acho ótimo. Eu também vivo fazendo Deixa eu ver desenho. se dá para pegar aqui. Ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Deixa eu ver se esse plástico estica. Ixi, acho que esse plástico não vai esticar, não. Ah, ó, pensa aqui, ó. Aqui é o reto abdominal e aqui é outro reto abdominal, tá? Aqui no Uhum. meio, o nosso tecido conjuntivo, ele tá ali juntinho, né? Próximo, a mulher engravidou e a barriga começou a crescer.
Ai, deixa eu ver se ele vai. Aí ele começa a esticar, 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 esticar. Lembra que eu falei que aquele tecido fica frouxo? E aí, de repente, ops, saiu uma bolinha, uma hérnia. Por quê? Muitas vezes porque esse tecido ele rompeu, né? E ele pode rasgar, né? Ele pode acontecer. É um tecido que ele esticou tanto e ele tinha tão uma qualidade ruim, uma baixa produção de colágeno, então ele rompe. Aí vem os problemas, né? Na verdade, assim, eu sempre pergunto para elas quando elas me procuram, mas tem a hérnia, vai tratar a hérnia também? Aí eu já faço na primeira sessão. Qual é o seu problema com a hérnia? Você sente dor? Não. Visualmente, porque muitas vezes é uma hérnia que você só sente quando você palpa. Tá. Exato. Visualmente ela tá te incomodando? Não. Então vamos tratar, vamos ver. Porque muitas vezes ela tá aqui, na hora que você fecha o músculo, ela bluf, vai para trás do músculo e não aparece Então, mais. mas se não tiver esse fortalecimento não adianta, né? Porque pode Não. até piorar e ter outras também, né? Sim, e aí Outras muito hérnias comum, às vezes a aparecerem. mulher tem uma hérnia umbilical, de repente aparece uma hérnia epigástrica, né? Isso já aconteceu com alguns pacientes, assim, que chega para mim, nossa, mas eu só tinha essa, aí me mandaram fazer abdominal. Fui para a academia fazendo abdominal, Ai, porque aí vem com duas herniazonas, né? Tá fazendo um movimento errado, sem preparo. Então a gente precisa ali, a gente não trabalha só a musculatura, a gente trabalha esse tecido, né? E esse eu tecido, vou abusar de você, se você falar do abdominal, hein? não, pode abusar, a gente está aqui hoje para ser abusado. Adoro. Não, eu tô falando desse negócio de hernia, sabe? Porque eu tenho bastante pacientes que são mais idosas, né? Uhum. E que muitas já falaram que tiveram que colocar até aquela redinha, Sim, é super né? comum a redinha. Então, assim, na E daí eu verdade, o falo que assim, gente, ó, ótimo, põe redinha e tudo, mas não adianta nada ficar pondo redinha, redinha, redinha e não fortalecer a musculatura abdominal. exatamente. E o que acontece? O problema da redinha. É o que você falou, sem fortalecimento, você só tá tapando o sol com a peneira, literalmente, A né? redinha. Com a redinha, né? E aí essa redinha, muitas vezes ela é absorvível, o corpo, né, volta e tanto que eu tenho uma prima que ela já fez 3 cirurgias de hérnia, se eu não me engano. Olha pra mim. Exatamente. Só que ela antes de ter filho, tá, gente? Então eu expliquei o negócio da hérnia, mas muitas vezes aquela hérnia, aquele tecido ali, ele pode já vir de uma coisa que você já tem antes. Às vezes é um tecido muito pobre em colágeno, muito pobre em proteína, que ao longo do tempo, né, às vezes por um esforço você já rompeu isso antes, mesmo sem esse estiramento. Então eu dei o exemplo da gestação, mas isso pode acontecer ao longo da vida. Muitas vezes as hérnias já causadas, quando corta um cordão umbilical, né, que fica aquele umbigo, já é uma hérnia ali, um umbigo que não foi bem cuidado, então já é uma coisa que vem da infância mesmo. Falando em infância e criança, gente, às vezes você vai olhar para o seu bebezinho, ele chora, ele tem diástase. Sempre tem essa pergunta. Aí vem aquela diástase, aí a mãe me manda mensagem, meu Deus, meu filho tá com diástase, tá? É normal, tá? Até mais ou menos uns 4 anos. Judiação. Mas aí o que eu falo da cirurgia? Você vai fazer a cirurgia, eu acho que você tem que pesar na balança. Porque cirurgia. Meu pai é cirurgião geral, ele opera a hérnia o tempo todo, né? Então, Ai, que legal. ele é cirurgião, ele, meu irmão. E aí é interessante porque eu lembro que eu cresci com ele falando assim: olha, não existe cirurgia simples. Ele sempre falou isso, eu vi ele conversando. Qualquer cirurgia, até uma unha cravada, é uma cirurgia que pode botar sua vida em Olha, risco. Então, assim, ele sempre foi muito ponderado. nossa, fiquei fã do papai, viu? Pois é, ele sempre falou assim, e eu cresci com isso. Então, assim, talvez eu tenha tanto medo de cirurgia plástica por conta disso. Porque ele sempre falou, né? Então, assim, eu falo para as minhas pacientes isso também, falo, ó, você tem que ver até que ponto isso realmente te incomoda. Porque Sim. eu tô olhando, não tô vendo, né? Tá te incomodando visualmente? Não, porque tem umas hérnias que realmente, né? Que é um negócio, assim, parece que a pessoa tem uma Fica laranja ali no abdômen, né? Um isso, isso. limãozinho. Aí, lógico, não tem nem o que questionar. Né? É cirúrgico e muitas vezes causa dores, é uma exposição do intestino, porque a hérnia, gente, quem não sabe, é uma alça do intestino que sai e fica exposta. Né? Então, assim, muitas vezes, e por isso que eu falei, quando o músculo fecha, ela se esconde ali por baixo e tá tudo bem. E aí você vem trabalhando esse tecido.
né? Mas Uhum. agora aí tem que operar, fazer a redinha, às vezes tem que abrir, tem que realmente, às vezes precisa costurar, dar um pontinho ali naquele tecido, aí é outra questão, é uma questão realmente patológica, né? Mas não, é uma hérniazinha que não me incomoda, que não dói, né? Só que quando eu ponho a mão eu sinto, aí é muito paciente dependente, tá? Aí você tem que ver até que ponto realmente isso é importante para você, né? Porque eu também não gosto Certo. muito de ficar, não faz. Olha, pelo amor de Deus, não faz. Porque Acho, eu acho que isso aqui nem cirurgia plástica, sabe? Aquela coisa, se a pessoa tem lá um nariz que incomoda, que afeta a autoestima dela, que tal e tal. Gente, eu é também não pessoal, julgo. eu também Não não. julgo. Sabe? Se tá te incomodando, se vai te fazer bem, se tem um mínimo risco, conversa com seu médico, vai lá e resolve. Mas também sou da sua opinião, também não adianta em nada. No caso, por exemplo, das hernias, não adianta em nada lá fazer bonitinho e não resolver o problema, porque o risco de continuar, de dar outras, é muito grave, muito grande, né? Então, Exatamente. vai lá fortalecer também o core e tudo para poder não acontecer isso mais, né? E outra, pode ser que você opere e se você não der função para essa musculatura e não trabalhar esse tecido, a chance de Não voltar é adianta muito não. grande. E falando dos abdominais, né? Já que você já me perguntou, eu quero falar de duas coisas aqui, do abdominal e da cinta, né? Que são duas coisas. Ai, que linda! Vou te beijar daqui, ó. Vou falar porque vou aproveitar a oportunidade. Sou oportunista. Então, Vai lá. abdominal, gente, é aquele grande mito. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Faço ou não faço, né? E é uma coisa que a gente sempre conversa com o Felipe, né? Eu sempre posto assim, falsa foto, e aí marco ele e falo, olha a barriga de quem não faz abdominal, né? Por quê? Exatamente. É aquilo que a gente falou lá no comecinho da live. Os nossos músculos retos abdominais, eles já têm esse formato de tanquinho, tá? Ele já nasceu assim, olha só como a natureza é perfeita. Deus já fez você com um É, tanquinho lindo assim. É o único músculo segmentado do corpo. Só que Deus fez dele desse jeito, aí você foi lá e comeu um monte de porcaria, não sei o que, não cuidou da sua pele e encheu de gordura na frente. Então, assim, cabe a você entender que você precisa tirar tudo que está na frente, porque ele tem esse formato, ele já vai estar ali. Aí eu gosto muito de falar, tá, mas aí tem gente que quer ganhar volume. Como é que o músculo ganha volume? A gente vai lá, pensa no bíceps de novo. Eu vou lá, malho o bíceps, rompi fibras, né? O músculo ele cresce por rompimento de fibra. Então, rompi a fibra, ele começa um processo inflamatório, gera uma cicatriz, e aí eu ganho ali um pouquinho de massa. Aí daqui a pouco, no outro dia, 3 dias depois, parou de doer. E aí eu vou ganhando cicatriz em cima de cicatriz, bem básica, assim, para as pessoas entenderem. E eu vou sim, ganhando sim, o perfeito. volume. Aí você olha lá para a barriga. A gente olhou para o bíceps, legal, né? Então eu vou olhar para a barriga. O que a gente precisa entender aqui da fisiologia do corpo humano? Todo músculo tem fibra e toda fibra tem uma direção. Então, o bíceps, por exemplo, a fibra dele é nessa direção. Ou seja, eu vou fazer para onde que esse músculo vai crescer? Para cá, né? A fibra rompeu aqui, eu vou crescendo. O reto abdominal, pensa aqui que aqui são as fibras do reto, né? Aqui é um dos gominhos. Aí eu vou lá, fiz um monte de abdominal. O que eu fiz? Gerei uma lesão nessa musculatura, né? Pensa aqui, Certo. os dois gominhos, rompi. Aí eu fui, cicatrizei, gerei todo o processo, né? Não consigo nem rir no outro dia de tanto abdominal que eu fiz. É Aí verdade. gerei outro, né? Aí eu fiz. Daqui 3 dias eu faço, eu comecei a fazer. O que eu começo? Para onde que esse músculo vai crescer? Para onde que essa cicatriz vai? Para frente. Aí você pega aquele fisiculturista, aquela fisiculturista que você olha aquele abdômen todo definido, provavelmente tem uma diástase ali, né? Porque quem faz muita força daquela tem diástase. Quando você vira de lado, a pessoa tá com a barriga super protusa para frente. Enorme. Ela, além de ter um aumento de pressão intraabdominal muito grande, provavelmente ela não tem muita força da musculatura profunda, ela tem um volume de massa enorme. Então, assim, a maioria das pessoas fala assim, não, não gosto dessa barriga travada desse jeito, né? Eu quero só ficar sequinha. Então, gente, só precisa se alimentar direito, não e fazer uma boa atividade física. Quando você faz um leg press bem feito, um agachamento bem feito, você está trabalhando seu abdômen junto. Eu gosto muito de dar o exemplo do stand-up, o SUP, quando a gente faz no lago. Sim. Você já Gente, fez? eu fico imaginando como é que a pessoa consegue. Eu já perguntei isso para o Felipe.
fazer um agachamento sem contrair abdômen. Como? Ah, mas tem. Como? Gente, na academia eu sou a louca, né? Eu até Prepara. eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu. E pior é só que estão com o personal do lado. Que você fala, meu Deus, agora a barriga estoura. Agora? Agora vai tudo. Sabe o mas também reparam a gente, né? Porque às vezes tá a gente lá fazendo. Chega a pessoa do lado da gente, aí a gente lá naquele ritmo do Felipe, né? Olha lá, Felipe É, morrendo, suando, se aí a pessoa olha assim pra você, também te é. acha doida, né? Também te Sim. acha completamente maluca. Mas eu também faço nada de abdominal, gente, porque quando você treina bem feito, quando treina bem feito, quando tem postura, quando tem estudo, você já está trabalhando também o abdômen de uma forma natural, digamos. Não dá para você agachar, você levantar sem contrair. Como, Luz? Pois é, não Como tem. que a pessoa. É o que eu tô falando. Você vai fazer um sup, um stand-up. Você correu na praia, um exercício que quase todo mundo já fez. Dá uma corrida na praia. No outro dia, parece que você fez um monte de abdominal. Porque você precisou se equilibrar. Lembra que é o músculo que te segura para você não cair? Não tem o João Bobo lá? É como se fosse o João Bobo lá. E a gente precisa se segurar. E o que que acontece? Eu tenho paciente, lógico, que quer fazer abdominal. Lud, eu faço crossfit, eu quero aumentar esse volume de massa, sim, eu quero trabalhar, mas tem. E eu falo, não, tudo bem, mas vamos lá, então eu vou te ensinar a fazer um bom abdominal. Aí a gente deita lá, às vezes ela não consegue fazer 5, tá? 5 repetições fazendo da forma correta, com as ativações corretas, né? Por Tá quê? parecendo os exercícios do Felipe. Pois Não, é. então, colocar 30 vezes a repetição, vai fazer 5 da dele que eu quero ver. Exato. Foi assim que eu conheci o Felipe. Eu tava na academia fazendo. Eu acho que eu tava com 100 quilos no leg press. Ah, marombeira. Pá, pá, pá. O Felipe chegou do meu lado e fez bem assim. Vamos tirar esses pesos aí? Deixou 5 quilos. Eu falei, acho que esse cara tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou te ensinar a fazer um agachamento bem feito. Eu quase morri. Com 5 quilos Você de quis agachamento. bater nele, fala. Não, não, eu nunca mais larguei ele. Falei, De aprendi. grama, tipo, toda a minha fama de conseguir fazer com Exatamente. Então não é quantidade, gente, é qualidade. E o CrossFit tem muito disso. Eu fiz CrossFit 3 anos. No CrossFit cintura. fiz e era assim, eu era um Bob Esponja, não tinha um pingo de cintura, porque eu tomo abdominal. Muita. Só que assim, eu tava na vibe de ficar musculosa, de não sei o que, não sei o que. Ai, Bob Esponja foi ótimo. Sim, menina, não tinha cintura, não. A coisa mais engraçada. Não, pior não, que agora esses meninos ouvem a gente aqui falando, eles falam, ah, então é por isso que eu não tenho cintura. Eu não falei nada. Ó, eu tenho uma paciente que era personal trainer, tá? E aí ela pegou a gente conversando sobre isso, e ela, não, mas isso, mas aquilo. Eu falei, olha só, Dai, sabe aquele abdominal que vocês pedem pra gente fazer assim de lado, né? É pra dar cintura, né? Aí ela falou, é. Eu falei, por que vocês põem um homem pra fazer também? Homem quer cintura? Aí eu vi um monte de interrogação assim, né? Aí foi quando eu falei, tá vendo quando a gente tem que pensar na fisiologia? Quando a gente faz esse abdominal, a gente está trabalhando reto, mas a gente está trabalhando principalmente quem? Os oblíquos. O oblíquo ele tem a fibra nessa direção. Lembra que eu expliquei da fibra? Ela se rompe aqui, e aí para onde que esse músculo vai crescer? Aí vira todo mundo Bob Esponja, né? Vira. Deus me livre. Então assim, a gente tem que começar, tá, mas se eu fizer isso, vai crescer assim, vai ser assim. Não. A gente tem que começar a ser questionadores das coisas do nosso corpo. Então, aí o que eu falei, eu ensino, vamos lá, vou te ensinar, vamos fazer direito. E às vezes, assim, aquelas que têm mais vontade, aí vai, faz 5, faz 6, a gente vai aumentando, e elas vão pegando o jeito. E depois elas falam, nossa, Lud, como é diferente fazer o abdominal com a consciência bem estabelecida. Porque a base do tratamento é estabelecer. A primeira semana do tratamento, eu falo, gente, essa semana vocês vão trabalhar a consciência corporal de vocês. E Né? como é difícil ter consciência corporal, né, Demais, Lúcia? ainda mais quando Não é você quer botar peso. fácil. Né? Pra quê? Não é fácil. É verdade, é verdade. Exatamente. Tem que ter um bom preparo, né? Tem, demais. Ó, você teve ideia, já teve pacientes que eu admiti, médica, né, que não sabia fazer não sabia onde estava fazer contração do assoalho pélvico, por exemplo.
Não tinha essa consciência. E existem muitos tabus, muitas coisas, as pessoas não conhecem o próprio corpo. Eu falo que as pessoas hoje em dia, elas vivem, elas só existem, elas não estão vivendo, elas não estão sentindo o corpo delas, elas estão ali existindo. Isso eu peguei essa frase de uma paciente minha, que ela falou assim, Lúdia, eu existia. Eu era uma porta, eu era uma folha. Hoje eu tenho, eu Nossa, sei onde eu estou, eu sei onde está meu corpo, eu sei que minha respiração, eu sinto meu corpo de novo. Isso é muito ai, que legal. bonito, né? Isso é muito legal, né? Deus, que lindo. Você tá ouvindo minha gata? Eu tô, ela tá ronronando aí. Então, ela quer sair, Ah, ah, entendeu? Ela quer sair e ela não tá conseguindo abrir a porta. Peraí. tadinha. Pronto, desculpa. Não, mas estava bem baixinho. E pra gente Ela tá buscando. falar da cinta, né? Das benditas cintas, Isso, vamos lá. tá? É a pergunta de Acaba todo. com essa cinta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não, eu recebi essa semana, uma ex-paciente me mandou, falou assim, Lud, olha essa propaganda, uma cinta lá, cinta para acabar com a diástase. Eu falei, não, é para acabar mesmo com a diástase, né? É para acabar. O que acontece, gente? O que as cintas modeladoras, o que elas fazem no corpo da gente? Elas funcionam como uma órtese. O que uma órtese faz? Você precisa de um apoio, ela vai fazer sempre o papel do seu músculo. Então, você vai lá, apertou aquela cinta modeladora, tá lá sem ar, sufocada, e tá assim, né? Seu músculo tá trabalhando? Não tá. Primeiro, nada, né? Você não consegue respirar. Eu tive uma outra paciente que foi parar na UTI por conta de... Ela fez um colabamento de base de pulmão, tão apertada que ela usou uma cinta. Meu Deus. Isso e outros problemas muito sérios, né? De torção de intestino, de coisas assim muito sérias que acontecem. Mas ok, vou falar do músculo, né? O que acontece? Acontece, você apertou. O seu músculo, que é esse músculo que te segura para você não cair, ele fala, opa, até que enfim alguém veio aqui fazer meu trabalho. E relaxa. Relaxa, Você tá acabou. ali apertado, ele tá ali querendo respirar. Tanto que quando você tira a cinta apertada, você faz o quê? E aí solta tudo. Ou seja, você ficou ali, vou botar 8 horas com a cinta te apertando, que né, uma média de 8 horas por dia, 8 horas o seu músculo sem trabalhar. O seu músculo que precisa estar trabalhando o tempo todo, né, gerando fibra muscular e tudo. Ou seja, você vai fazendo isso todo dia, todo dia. O que você fez? Você começou a dar flacidez, porque seu músculo começa a perder fibra. Só para vocês terem ideia, uma comparação assim bem distante, mas muito próxima, um paciente que interna numa UTI, que ele fica 24 horas sem se movimentar, ele ficou ali sedado 24 horas, ele começa a perder massa magra nessas 24 horas. A partir de 24 horas. Ou seja, ele começa a ficar flácido, definhar. Você imagina, todo dia 8 horas você tira a função do seu músculo. Né? Ele Aí vai parar de passar. ele vai ficar flácido. Aí a mulher tá lá com a barriga flácida, a coluna morre de dor nas costas, não consegue se sustentar, uma coluna flácida, começa a aparecer os problemas de coluna, né? As escolioses, todos esses problemas, porque você ficou se apertando em uma assim. Ah, Lud, mas eu queria usar só para ir no casamento. Vai no casamento, seja feliz, mas pare de se apertar o dia inteiro. Né? Tem essa consciência. E minhas pacientes que criam consciência, elas não precisam de cinta para ir para casamento, não, porque a barriga fica um chuchu. Ó, Ela beleza. fica chuchu, tá linda. Não, e você sabe que esses dias eu fui fazer um óculos, a minha oftalma falou para fazer esses óculos de filtro de luz, Aham. né? Tá ficando velha, né? Então a gente tem que começar a fazer essas coisas. Mas não tô usando grau ainda, só esse aqui de aumento de noite, É para né? É cansaço, para né? cansar. E aí eu fui fazer, e o menino na ótica, ele tava assim, tudo assim esquisito, Não. sabe? Daí aí eu virei, ele virou e falou assim: "Ó, você me desculpa que eu tô toda esquisita assim, mas é porque eu tô usando uma cinta para poder corrigir a minha postura. Aham. Aí eu não dou conta. Eu falei assim: você quer corrigir sua postura com cinta? Escuta, você tá sabendo o que você tá fazendo com o seu músculo? Não. Eu falei, então, você tá falando para ele que ele não precisa trabalhar. A menina fez assim: Exatamente. falei, quem te indicou essa cinta? Não, é porque eu vi na propaganda. Ai, tá vendo? É isso que me mata, Aí eu né? falei assim, gente, vem cá, então você viu na propaganda que era ortopedista falando, era médico, era fisioterapeuta? Não.
Eu falei, então você vai, compra um negócio caro, coloca em você, sem ter consultado um médico, você tem feito nada disso. Uhum. Você tá doido? Aí ele falou, ai, peraí que eu vou ali no banheiro tirar isso agora. Olha, uma alma vai pro céu. Ela salvou uma alma. É igual você já viu os que vende até em revista de Avon, que eles põem aqui um negócio para ficar puxando para trás. Eu falo, gente, se tá te puxando para trás, quem tem que te puxar é o seu músculo. Bora malhar, bora fazer remada, bora dar força para esse músculo. Exatamente, mas as pessoas querem a solução rápida, a solução fácil, né? É. E acham que dá para fazer isso assim. Olha, eu fiquei tão feliz na hora que eu vi, nossa, novo, totalmente corcunda, totalmente assim, sabe? Uhum. Aquelas poses enormes, mas por quê, né? O tempo inteiro assim, né? Digitando, aquela coisa. Exatamente. Falei, vai procurar um fisioterapeuta, vai procurar outra pessoa para olhar isso que está acontecendo. Porque se for uma coisa até que você tem que usar, mas é uma outra coisa, não é Sim, isso aconselhado para você, né? A gente sabe que Não, existem não coletes critico. próprios, né? Porque para deformidades torácicas. Mas quando a gente fala de músculo, a gente não tem que botar nada para fazer papel de músculo. Quem tem que fazer o papel de músculo é o músculo, é o É o mesmo. exercício, né? Então, assim, e é dolorido, é difícil, mas é essencial, é fundamental, é necessário fazer exercício, é necessário movimentar a musculatura, né? Abaixa o cinto. É, não assinta, hashtag não assinta, Hashtag não não cinta. cinta, não abdominal. Isso mesmo. É, Ah, Lúcia, olha, a gente podia conversar aqui até pois 500 é, mil horas, mas ó, menina. A hora fez já assim. deu fez assim, olha, preciso te agradecer a presença de todo mundo. Amei, já tinha tempos que eu queria te chamar para você conversar, pra contar para todo mundo essa coisa maravilhosa que você faz, que é um trabalho lindo. Ah, Eu sou obrigada. testemunha disso pelas minhas pacientes, você me aguarde que eu vou ser sua paciente também. Vou aguardar e vou cuidar de você com todo carinho, não vejo a hora. Ai, eu tenho certeza. E assim, não é rasgação de seda, gente, mas eu sou fã há muito tempo. Fiquei Ai, super lisonjeada, sempre assisti suas lives lá com o Felipe, sempre te acompanhei. E estou muito feliz da gente poder estar fazendo uma história juntas, né? Porque eu acho que sim. eu sou muito da multiprofissionalidade. Eu acho que a gente se completa, um não dá para fazer o do outro, ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que Não, quando os profissionais andam junto, a gente consegue dar um resultado muito melhor. Eu falei isso hoje no hospital, eu falei, gente, o nosso objetivo final é um só, é o paciente. A gente tem um exato. único objetivo, vamos fazer isso com o maior número de força, trabalhando juntos, né? E não é humilhação para ninguém eu falar, Paty, me ajuda aí, tô com um paciente assim, Lud, me ajuda aí. Eu acho que isso, é importantíssimo, né, para o resultado final do paciente. Parabéns pelo seu trabalho, Imagina, muito obrigada. imagina, eu te agradeço mil vezes, muito obrigada. Vamos marcar da gente se falar mais, vamos marcar da gente fofocar mais, que eu acho que é muito bom a gente também ter essa troca, né? Com certeza. E depois eu quero te receber aqui no minha. Ah, vai ser uma honra. Vamos trocar essa live aí. Uma super honra, viu? Gente, ó, boa noite. Lud, Deus te abençoe, querida. Muito Amém, a você obrigada por também. tudo, viu? E a gente vai se falando, a gente não vai parar de se falar, não. Não, vamos não, tamo junto aí. Obrigada, pessoal, que participou. Não consegui ver os comentários, mas depois podem me mandar mensagem, estou à disposição aí. Cheiro, Tá, joia. fica com Deus, beijão, Obrigada, querida. boa Fica semana. com Deus. Tchau. Você Tchau. também. Tchau.